Eu sou o Anjo Vitor e hoje eu vou te falar os 7 pilares do desenvolvimento pessoal. Olá para você do outro lado da telinha, eu sou o Anjo Vitor e aqui neste canal a gente fala sobre autocuidado, além de compartilhar experiências de vida com vocês. Hoje eu vim trazer para vocês 7 pilares do desenvolvimento pessoal, que é uma ferramenta fundamental na nossa vida, no nosso dia a dia, e é uma ferramenta do autocuidado também. A gente se desenvolver faz parte desse processo de autocuidado. E eu peguei algumas referências para poder simplificar tudo dentro desses 7 tópicos, dentro desses 7 pilares, e eu espero tentar trazer isso de uma forma resumida, mas ao mesmo tempo de uma forma agradável para vocês. E o nosso primeiro pilar do desenvolvimento pessoal são decisões, a capacidade de tomar decisões. E meu Deus, eu sei muito bem o quanto isso é difícil, principalmente quando é uma decisão que coloca em risco muitas coisas ou quando a gente precisa avaliar inúmeros cenários e possibilidades. Mas para a gente poder desenvolver esse senso de tomar decisões, o primeiro passo é justamente esse. É fazer uma análise completa do que precisa ser decidido. É literalmente colocar na mesa os prós e os contras. Uma coisa que eu, Vitor, aprendi ao longo do tempo é que às vezes é importante, é fundamental a gente escrever. Seja de forma manual, seja em algum aplicativo de bloco de notas, mas é importante que você escreva quais são os prós e quais são os contras daquela possível decisão que você tem que tomar, para você visualizar de uma forma melhor. Porque às vezes, quando a gente está com tudo aqui na cabeça, por mais que a gente consiga visualizar, mas tem coisas que passam despercebido. E quando a gente escreve, quando a gente visualiza aquilo de uma forma mais eficaz, a gente consegue analisar os tópicos e conforme a gente vai escrevendo, a nossa mente nos força a lembrar de alguns itens importantes para a gente avaliar durante aquela decisão. Então, minha primeira dica para vocês é essa. Avaliem de uma forma profunda e escrevam os prós e os contras para você poder tomar uma boa decisão. Uma coisa que me ajuda muito a tomar decisões é com base na minha profissão. Na área da saúde existe uma coisa que a gente chama que é o risco-benefício. O que é esse risco-benefício? Sempre que algo me apresentar mais riscos, eu não vou fazer. Mas quando me apresentar mais benefícios, eu vou fazer. Mesmo que seja, assim, porcentagem mínima, mas me apresentando mais benefícios do que riscos, aí eu faço. Então, para a gente tomar boas decisões, a gente precisa sempre avaliar o risco-benefício e para isso, a melhor tática é você escrever os prós e contras, analisar aquilo com profundidade e com calma. Nunca tomem decisões de cabeça quente, porque na hora você só vai pensar em uma coisa, principalmente quando a gente está com raiva. A gente só pensa em uma forma de descontar aquela raiva ou de fazer simplesmente por fazer, seja lá qual for a decisão que você for tomar. Então, pensar de cabeça quente nunca é uma boa decisão. Esfria a cabeça, depois com a cabeça fria, analise profundamente sobre essa possível decisão que você tem que tomar para você chegar numa boa decisão. E eu acho que esse é o maior desafio da vida adulta, que é a gente tomar decisões difíceis. Mas a gente faz parte da vida adulta e eu acho que isso é uma grande característica da vida adulta quando a gente transita, né, do ciclo da vida, porque a gente precisa tomar inúmeras decisões difíceis. E não é uma coisa simplesmente fácil de, ai, pronto, vou escolher isso aqui porque eu julgo ser melhor. Não, realmente é um peso na balança muito grande que a gente julga. Por isso, mais uma vez, a dica de você escrever e pesar de fato na balança, até você encontrar o equilíbrio. Porque dependendo da decisão que a gente tomar, ela vai mudar totalmente o rumo da nossa vida. Então a gente precisa avaliar risco-benefício. Esses riscos, eles podem me provocar algo mal ou são riscos que compensam a correr porque a chance de trazer uma beneficência maior. Então, definitivamente a melhor coisa para a gente tomar decisões é escrever, sentar com calma, analisar com calma para poder escolher uma boa decisão. E o segundo pilar para o seu desenvolvimento pessoal é a inteligência emocional. Gente, inteligência emocional ela está diretamente associada
com o gerenciamento do estresse. Nossa, a gente que é adulta, a gente se estressa, viu? Vou te contar. Então, a gente precisa passar por esse gerenciamento do estresse. O que que é inteligência emocional? A inteligência emocional é eu reconhecer os meus sentimentos, é eu saber lidar com eles, eu reconheço o que que é uma tristeza, o que que é uma alegria, quais são as circunstâncias ali da vida que me provocam esse sentimento e como lidar com eles. Por exemplo, alerta gatilho. Ansiedade. Ansiedade, ela é um grande problema desse século e uma das piores coisas para quem lida com ansiedade é fingir que ela não existe. Uma pessoa que está em crise de ansiedade, quanto mais ela tenta fugir, mais a ansiedade fica mais forte. É uma coisa assim, meia doida, meia louca, não tem muita explicação. Só que uma estratégia que eu, Vitor, pelo menos desenvolvi nesse tempo, foi a questão de reconhecer. Reconhecer os momentos que eu estou entrando em crise, os gatilhos que estão me promovendo uma certa ansiedade. E eu já começo nesse reconhecimento, porque quando você reconhece, você já consegue lidar melhor. Então, por exemplo, se tem alguma coisa me engatilhando, eu já evito o máximo que eu posso, eu já tento lidar de uma outra forma, já tento lidar com um pouco de mais calma, porque eu sei que se eu for de uma vez aquilo vai me provocar uma crise. Da mesma forma com situações de tristeza, de outras emoções também que a gente passa na vida, né? De outros sentimentos que a gente tem. Então a gente precisa fazer esse gerenciamento. Não é uma tarefa fácil, tá? Não ache você que é fácil, não, porque não é. Mas a gente precisa reconhecer. Isso é muito individual de cada pessoa, então não tem uma fórmula exata. É mais você mesmo reconhecer. Mas a inteligência emocional, ela diz disso, de você poder reconhecer e saber lidar com as suas emoções. Saber que você pode sim ter um momento de tristeza, pode sim ter momentos de alegria, pode sim ter momentos de mais bad vibe, porém, você não pode ficar preso naquilo. Você precisa lidar com isso de forma que a sua vida continue. Sua vida não pode parar por causa daquilo. Então, lidar com as emoções é uma tarefa muito difícil. E daí, mais uma vez, eu recomendando terapia para vocês, que é o melhor caminho para lidar com as suas emoções, seus sentimentos e suas questões internas. Mas a inteligência emocional é isso, você saber reconhecer e lidar. E daí vem o gerenciamento do estresse. Muitas das vezes a gente está extremamente estressado e é normal que a gente queira simplesmente descontar aquilo de alguma forma em alguém. E, gente, não façam isso. Não façam isso. Eu sei que às vezes a gente fica com muita raiva, a gente até quer dar uma porrada em alguém, mas não é o certo, não é o caminho certo. Então a gente precisa fazer um gerenciamento de estresse e saber a forma certa de lidar com isso. Então, por exemplo, uma coisa ótima para você descontar a energia do estresse, a atividade física, a academia. Ou alguns hobbies também, como por exemplo cozinhar, jogar videogame, atividades atléticas também. Eu, por exemplo, eu jogo vôlei. E às vezes eu deixo todo o meu estresse acumulando ali na semana e quando chega na hora do vôlei eu desconto tudo em quadra. Então a inteligência emocional e o gerenciamento do estresse, ela também vem da gente saber o momento certo de lidar com cada emoção e aonde lidar com cada emoção. Então uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo era não descontar mais a raiva em cima das pessoas, porque na adolescência eu vivia fazendo isso. E hoje em dia eu já aprendi que não. As pessoas, cada um tem seus problemas individuais e, tipo, ninguém é obrigado a ficar lidando com o meu estresse. Eu preciso lidar com isso de uma forma particular e individual. E eu descobri que que a melhor forma é manejar essa energia. Então eu pego toda aquela energia do estresse e desconto em alguma atividade, ou estudando, ou fazendo atividade física, ou praticando algum hobby, mas eu concentro essa energia e mudo o foco dela para eu simplesmente não explodir de uma vez. E o terceiro pilar do desenvolvimento pessoal está diretamente ligado à inteligência emocional, que é você aprender com os seus erros. Gente, eu já falei disso aqui em um vídeo, que os nossos erros, as nossas pequenas derrotas, elas têm que servir de sinal para as nossas próximas batalhas, mas não para destruir a gente. Errar é muito ruim, óbvio, a gente sabe disso. Só que assim, por mais clichê que pareça, literalmente a gente aprende quando erra. Então errar faz parte do processo. E o errar é porque a gente se culpa muito, a gente aprendeu isso de uma forma muito pesada. Mas quando a gente erra, quando a gente comete pequenas derrotas, ali é um momento de aprendizado, de você saber o que precisa de aperfeiçoamento, o que precisa de melhora. Então a melhor forma de
Você lidar com os seus erros, superar os seus erros é reconhecer onde você errou, para que você não cometa mais aquele erro, reconhecer o que precisa melhorar e o que precisa de aperfeiçoamento, para você poder buscar essa melhoria, esse aperfeiçoamento. E assim você transforma esse seu pequeno erro, essa sua pequena derrota, em um arsenal para sua próxima batalha, para você poder vencer as próximas batalhas, para você poder acertar futuramente. Então você transforma um erro em aprendizado, para desse aprendizado ser transformado em acertos. E o quarto pilar do desenvolvimento pessoal, e esse talvez seja o mais difícil de lidar, é você superar os seus medos. Gente do céu! Vou contar um negócio pra vocês. Enquanto eu preparava o roteiro desse vídeo, que eu fui ver essa questão de superar os medos, eu tive uma crise muito louca. Mandei mensagem para um monte de amigo meu, conversei com alguns amigos, que naquele momento eu julguei que entenderia melhor aquele assunto que estava passando na minha cabeça. E, gente, lidar com medo não é fácil, não. Não é mesmo. Porque o medo fica martelando a nossa cabeça, a gente pensa em desistir, pensa em parar, pensa em fugir, pensa em chutar o balde. Só que essa não é a melhor forma e não é o melhor caminho. A gente precisa aprender a superar os nossos medos. E a primeira coisa que a gente precisa saber para isso é que o medo vai continuar existindo. O medo, ele é real, ele vai continuar existindo. A gente só não pode deixar o medo nos parar. A gente precisa continuar e a gente precisa enfrentar os nossos medos. E para isso a gente precisa ter armas para poder lutar contra esse medo. O medo, na verdade, ele é um aviso para a gente do que pode dar errado. Ele é o aviso de uma ameaça. Qual que é o nosso problema? Às vezes a gente até sabe que o medo é um aviso de uma ameaça, mas a gente esquece que o medo ele não te avisa do que pode dar certo. Ele não te avisa do que há de melhor, de benefício naquele determinado assunto. Ele só vai te avisar do medo, ele só vai te avisar do problema, do que pode dar errado. E isso é bom de uma certa forma se você usar o medo ao seu favor. Então a melhor forma de lidar e superar os seus medos é usar o medo ao seu favor. Vitor, como eu faço isso? A gente pode usar o medo ao nosso favor, identificando os riscos que a gente está correndo e buscando formas de lidar com aquilo melhor e de superar esses riscos, esses obstáculos de uma forma melhor, para a gente poder vencer esses medos. Eu sei que eu falando daqui parece ser a coisa mais fácil do mundo, mas eu sei que não é, gente. Como eu falei, preparando esse vídeo, eu realmente entrei em uma crise por conta desse assunto. Existem medos meus que me travam muito, mas eu tô tentando lidar com eles, eu tô tentando superar eles e não é uma tarefa fácil. Mas eu, que tô tendo essa dificuldade, quero falar para você que também tem essa dificuldade, vamos tentar. A gente precisa tentar lidar com os medos, vencer os medos e usar ele ao nosso favor. O quinto pilar para o seu desenvolvimento pessoal é melhorar o seu eu interior. No primeiro vídeo do canal, se eu não me engano, eu falei sobre alguns passos para o autocuidado e eu expliquei para vocês o que era espiritualidade, que é a questão da conexão, de trazer sentido para a sua vida. E melhorar o seu eu interior vai ser exatamente isso. É você buscar algo que traga um significado para a sua vida, algo que traz um significado para a sua vida, algo que te faça evoluir, algo que te dê coragem, que te dê ânimo de viver, que te dê força de fato. E para isso você precisa conhecer a si mesmo. Não é uma tarefa fácil. E mais uma vez a gente precisa de uma análise profunda. Mas não existe nada melhor do que você conhecer a si mesmo e poder desenvolver essas estratégias, esses mecanismos para você melhorar o seu eu interior. Uma dica minha para você sobre você se conhecer mais é fazer uns 50 fatos sobre você. 50 fatos reflexivos sobre si mesmo. Eu já falei para vocês que eu fiz isso uma vez e foi isso que me fez aprender a me amar e a identificar coisas ali que eu não gostava, que eram coisas vãs, que eram coisas, sabe, tão ridículas, mas que eu colocava um peso muito grande. Então, o bom desses 50 fatos, de você escrevê-los, é que vai fazer você refletir sobre tudo isso. E se você quer que eu traga os meus 50 fatos aqui para vocês, que eu conte para vocês os meus 50 fatos, coloca aqui nos comentários hashtag 50 fatos.
Da última vez a gente teve uma pouca movimentação, por isso que eu não trouxe ainda. Mas eu tenho sim plano de trazer 50 fatos para vocês no futuro. Estou esperando criar um pouco mais de coragem para isso. Mas vai dar tudo certo. Mas se você quer, comenta aqui, hashtag 50 fatos. E o sexto pilar para o seu desenvolvimento pessoal é ter uma vida saudável, melhorar a sua prática de atividade física e melhorar a sua alimentação. O nosso corpo ele foi feito para estar em movimento, o nosso corpo ele precisa de energia de uma forma saudável. Pense no nosso corpo como uma máquina, um carro que seja. Ele precisa de movimento, ele precisa de manutenção, ele precisa de acompanhamento. E a manutenção do nosso corpo nada mais é do que a atividade física. E a alimentação saudável é muito importante porque o nosso corpo ele precisa de nutrientes, ele precisa de coisas saudáveis para ele poder executar suas funções da melhor forma. Então, quando a gente se alimenta de uma forma saudável, automaticamente eu deixo o meu organismo mais saudável, mais forte, mais desenvolvido. Então, a alimentação e a atividade física, ela é fundamental para o funcionamento do nosso corpo e do nosso organismo. Isso aqui é muito além do que simplesmente estética. Isso aqui é a sua saúde física e mental também, porque a atividade física e os nutrientes que você come também auxiliam na sua saúde mental e em muitas outras coisas da sua vida. E é por isso que eu estou tentando melhorar também a minha alimentação e a minha prática de atividade física e eu resolvi criar um desafio, tanto para mim quanto para você aí do outro lado da telinha. A gente está no segundo semestre de 2024, ainda dá tempo da gente melhorar a nossa vida e deixar ela um pouco mais saudável. Por isso eu criei o desafio 2.24. É o segundo semestre de 2024. Então, nesse desafio 2.24, eu convido você a melhorar sua prática de atividade física e sua alimentação ainda agora em 2024. E se você quiser, para te dar um estímulo ainda mais, poste no Instagram, quando você estiver se alimentando bem, estiver fazendo prática de atividade física, coloca lá desafio 2.24 e me marca que eu vou compartilhar todos vocês que estiverem fazendo, ou pelo menos todos que eu consegui ver que estão fazendo esse desafio. Vamos juntos, eu estou me desafiando e convidando a você para vir comigo nesse desafio. O sétimo e o último pilar do desenvolvimento pessoal é viver. Viva enquanto pode. É você reconhecer que a vida ela é finita. Uma hora ela vai acabar. A gente só tem essa vida, então a gente precisa aproveitá-la da melhor forma possível. Daí atividade física e alimentação. Você quer destruir o seu corpo cedo? Você quer morrer cedo? Você quer perder a oportunidade de fazer coisas incríveis? Eu não quero, então vamos melhorar o nosso corpo, vamos melhorar a nossa vida saudável para que a gente possa ter energia e conseguir fazer muitas coisas ainda nessa vida, sabe? Ter disposição de fazer muitas coisas e alcançar grandes lugares. Todos os outros pilares que a gente falou nesse vídeo vai de encontro a isso de viver intensamente, porque é a gente tentar melhorar, é a gente se desenvolver, é a gente buscar formas de viver uma vida em plenitude, de uma forma saudável, de uma forma agradável, de uma forma que traga felicidade para as nossas vidas também, e também com muita consciência. Porque, infelizmente, muitas pessoas acham que viver é você fazer um monte de besteira. A gente, quando é adolescente, que eu diga, né? Porque a gente quer ali curtir, viver a vida e fazer um monte de coisa, ter várias experiências. Por um lado é bom, porque a gente percebe o que de fato é bom e não é, mas por outro lado é muito arriscado, né? Porque a gente se coloca em muito risco e muita gente acaba se envolvendo em problemas sérios, enfim. Então, a gente precisa ter essa consciência de reconhecer também, tipo, beleza, eu quero viver intensamente, mas eu quero viver de uma forma boa e agradável, de uma forma que me traga felicidade, não de uma forma que me destrua, não de uma forma que me provoque um problema, que me faça perder oportunidades, que me faça perder a chance de conquistar coisas na minha vida. Não, não é isso. É igual dinheiro também, né? Às vezes a gente quer viver intensamente com dinheiro e gasta tudo de uma vez na primeira loja que a gente entra. E não é assim. Você precisa ter consciência. E quando a gente tem consciência, a gente consegue
fazer boas coisas de forma agradável e que traga felicidade para as nossas vidas, sem provocar um problema. Mas quando a gente vive intensamente sem consciência, a gente acaba agregando problemas para nossa vida. Então, o sétimo pilar é você viver enquanto você pode, de forma consciente. Bom, galera, então o vídeo de hoje era isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado os 7 pilares do desenvolvimento pessoal e que a gente possa trabalhar eles cada dia na nossa vida. É uma constância, é um processo e a gente precisa trabalhar isso a cada dia. A gente precisa melhorar um pouquinho a cada dia mesmo, tá? Não vai ser de uma vez, é um pouco, nos tornamos pessoas melhores um pouco a cada dia. Então é isso, curta e comenta bastante esse vídeo, coloque aí hashtag 50 fatos e o desafio 2.24 e não esquece de postar quando você estiver se alimentando bem, fazendo sua prática de atividade física, me marca, eu vou amar acompanhar vocês nesse desafio e eu prometo que eu também vou fazer isso. Inclusive, estou aí com algumas programações, eu vou voltar a treinar na academia em breve, é porque tem uma academia abrindo aqui perto, eu estou esperando ela abrir para eu poder voltar a treinar, ela vai abrir agora, no começo de agosto, então vai ser só o ouro e eu vou postar muito para vocês. Então, vem comigo e vamos nessa. Se inscreve no canal, ativa o sininho, me siga em todas as redes sociais. Além aqui do YouTube, eu tenho Instagram e TikTok e os dois são Anjo Vito, @Anjo Vito, igualzinho aqui para você não se confundir, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e que ele sirva na sua vida. Todos os vídeos que eu estou gravando aqui não é simplesmente por entretenimento, mas eu quero trazer sim algo de bom para a sua vida e eu espero agregar valor na sua vida. Então por hoje é isso, um abraço do anjo para vocês e até o próximo vídeo.